Uma das perguntas que eu mais recebo das seguidoras que estão pretendendo aí virar alunas aqui da Morelo é quais as ferramentas que eu utilizo para confeccionar os acessórios para crochê, que é o que eu ensino para vocês aqui nas aulas do YouTube e também nos meus cursos. E nesse vídeo eu vou trazer aqui um apanhado, uma lista geral de todas as ferramentas que eu utilizo para vocês terem uma noção ali de todas as ferramentas que você vai precisar ter no seu ateliê. Muitas das coisas você já pode ter na sua casa aí, como tesouras, estiletes, que são ferramentas mais básicas, e até para as ferramentas um pouco mais específicas eu vou trazer aqui algumas alternativas que você pode usar ali da mesma ferramenta. Algumas dessas ferramentas têm um valor um pouco mais elevado, mas que vocês têm que entender é quando vocês investem nessas ferramentas no seu ateliê e começam a fazer os seus próprios acessórios, você só vai ter que comprar uma vez e com eles você vai conseguir produzir diversos acessórios para suas bolsas que antes você gastava comprando os acessórios prontos, né? Agora, além de você fazer aí as suas próprias peças de sintético, você também acaba tendo mais liberdade para fazer o fundo no tamanho que você quer, uma aba no formato que você quiser, sabe? Então isso traz mais liberdade criativa para você fazer aí diversos modelos de acessórios para complementar suas bolsas de crochê. Então vamos começar pelas ferramentas básicas. Primeiro o que você vai precisar é de uma base de corte. Essa base aqui você precisa para não riscar a sua mesa, é nela que a gente vai fazer todos os cortes do sintético. E aí ela tem várias marcações aqui que ajuda também quando a gente está cortando alguns tipos de sintético, então é bem importante que você tenha uma base de corte. A minha aqui ela tem 45 por 30 centímetros. Eu acho um tamanho bom que a gente consegue fazer bastante coisa com ela, bastante cortes e não ocupa muito espaço. Outra ferramenta básica que a gente vai precisar é uma régua. Eu recomendo que vocês utilizem uma régua de acrílico, porque ela é mais fácil para a gente fazer os cortes por já ter as marcações. Se a gente usa uma régua de metal ou uma régua normal, que você também pode usar, só que fica um pouco mais difícil de você fazer os cortes, porque você vai ter que marcar primeiro e depois cortar. E com essa régua aqui a gente já sabe onde que precisa, ali marca a medida, né? E corta já no tamanho que a gente precisa. Claro, se a gente vai cortar, a gente precisa também de um estilete. Eu gosto de utilizar estiletes que eles são um pouco mais largos, tá? No momento eu comprei esse daqui, que ele é um pouco mais fino, mas os mais largos, que normalmente são os estiletes profissionais, eles são mais confortáveis na mão quando você está fazendo muitos cortes por muito tempo e aí ele não força tanto a sua mão, né? Para quem está acompanhando aqui no canal, eu estou remontando o meu ateliê aqui no Canadá, então algumas ferramentas ainda estão na caixa, eu vou ir desmontando aqui com vocês, a gente vai fazendo meio que o unboxing junto. Mas esse estilete aqui, eu prefiro comprar estiletes que sejam assim, com a lâmina, ó. Ela tem uma lâmina assim que você vai cortando aqui conforme você vai usando, né? Essa partezinha aqui, essa ponta ficou desafiada, você só tira essa pontinha e usa essa parte de baixo até acabar aqui essa lâmina e depois você troca, né? Compra um estoque de lâmina que acaba saindo até bem barato ali, um pacotinho com várias lâminas para esses estiletes aqui. Então eu gosto bastante desse tipo de estilete. Eu não gosto muito de estilete de precisão, porque eu acho que ele é um pouco maleável demais, assim, ele fala que é um estilete de precisão, mas eu acho que ele não tem muita firmeza no corte, acaba que não fica tão certinho o corte, então eu prefiro assim com essas lâminas mais largas aqui que eu acho que fica mais estável. Essa daqui ainda é fina, mas tem o estilete com lâmina de 18 milímetros, se eu não me engano, que eu gosto mais, que é dos estiletes profissionais. Então, mais uma ferramenta aqui é o estilete. Ainda das ferramentas básicas, o que você vai precisar é de uma tesoura. Eu comprei essa daqui, que é uma tesoura profissional, mas você pode usar qualquer uma que você tenha na sua casa. Essa daqui, ela é bem mais forte, assim, do que tesouras normais. E aí, como a gente vai cortar o sintético muito, né, principalmente para fazer cortes curvos, ali a gente quer um pouco mais de firmeza no corte também e que vá cortar bem. Lá no Brasil, eu tinha uma tesoura que ela não era tão boa assim e ela forçava muito o meu braço, né? Então, se você tem uma tesoura aí um pouco melhor, ela vai cortar os sintéticos com mais precisão e vai ser mais fácil também para você cortar, né? Ainda nas ferramentas básicas, uma outra ferramenta que a gente vai precisar é de alguma coisa ali para queimar as linhas quando a gente finaliza as costuras.
Lá no Brasil, o que eu costumava utilizar era um isqueiro mesmo, que eu comprava em qualquer papelaria, em qualquer conveniência. Só que como aqui no Canadá os apartamentos são muito inflamáveis, né? Tem detector de fumaça e tudo mais, não quero dar a sorte pro azar de ter um isqueiro aqui dentro do apartamento e acabar dando algum problema aí, né? E aí é por isso que eu comprei essa ferramenta aqui, ó, que é um queimador de linha. Ele é feito justamente para isso, para você fazer o acabamento das linhas quando você finaliza a costura. Ele funciona com pilha, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Você coloca uma pilha aqui dentro e aí ele esquenta essa pontinha aqui dele e você consegue queimar ali só mesmo onde está o fio ali que você quer fazer o acabamento, né? Faz tempo que eu quero testar essa ferramenta justamente porque ela dá um acabamento ali um pouco mais delicado, né, nessa parte ali da costura, porque com o isqueiro você consegue fazer sim, sem problema nenhum, só que corre o risco ali também de derreter o sintético, né? O que não acontece com isso daqui porque você vai ali somente na linha que você quer fazer o acabamento. Então essa é uma alternativa legal aí também para quem quiser testar, né? Você pode usar o isqueiro, como eu falei, mas é uma ferramenta bem legal de ter no ateliê. Eu sei que vocês encontram essa ferramenta aí no Brasil, vocês conseguem comprar aí em sites como Mercado Livre, a Shopee, e o nome é esse daqui, ó, ThreadZap. Você também vai precisar de alguma coisa para marcar ali no sintético quando a gente estiver fazendo algum tipo de acessório, tipo para marcar as partes curvas de abas ou alguma marcação de um corte que você vai fazer. E para isso você pode usar ou um lápis mesmo. Eu não recomendo que você use caneta normal, tá? Se for usar alguma coisa, use lápis. Ou também você encontra esses marcadores que são próprios para sintético, que ele sai ali com um pouquinho de água, com um pano úmido, sai a marcação. Então, se for para usar uma caneta, use isso daqui, que é quase que uma caneta mesmo. Ele é próprio para esse tipo de material. Então, de ferramentas básicas é isso. Agora vamos para algumas ferramentas um pouco mais específicas. Para fazer os acessórios, uma das coisas que a gente mais faz neles são furos, que a gente precisa ali tanto para colocar as ferragens, como rebite, botão de imã, e também principalmente por onde vai passar o crochê. Então você pode encontrar aí no mercado vários tipos de ferramentas que fazem furos. E aqui eu vou indicar para vocês duas que eu considero assim as essenciais, que com elas, só com essas duas eu consigo fazer praticamente todos os tipos de acessórios. Começando pela Crop-A-Dile, que é o alicate principal que eu utilizo aqui para fazer os furos por onde vai passar o crochê. Lá no Brasil eu já tive duas Crop-A-Dile, já tive a azul e também a rose gold. E aqui eu acabei comprando agora a rosa. Todas elas são iguais, não muda nada, tá? Eu já recebi essa pergunta se tinha alguma diferença das cores, mas não muda nada. Essa daqui que eu comprei agora, ela veio com um kitzinho com algumas ferragens aqui, com alguns ilhós e também com essa bolsinha que cabe ela, né? Mas fora isso, o alicate mesmo em si não muda nada. E esse alicate aqui, a gente usa ele justamente para fazer os furos por onde vai passar o crochê, ó. Eu uso esse maior furo aqui, que é um furo de 5 milímetros, e o que eu mais gosto dessa ferramenta aqui é que você consegue ajustar a distância da borda do material para dentro que você quer o furo. Então a gente não precisa ficar marcando cada um dos furos, e aqui no canal também já ensinei uma técnica para vocês utilizando esse alicate aqui, que eu não preciso ficar marcando nem lateralmente cada um dos furos. Então a gente só posiciona ali no sintético e já vai furando um do lado do outro, que é muito prático. Além do furo de 5 milímetros, também tem um furo de 3 milímetros aqui, que eu uso assim para fazer os furos em acessórios menores, né, que os 5 milímetros não ia ficar muito bom. E aqui também nessa parte da frente aqui, onde fecha o alicate, você consegue prender alguns tipos de ferragem. Você consegue prender também os rebites, que normalmente a gente utiliza nos acessórios, com essa ferramenta aqui. Só que eu acho que a força que ela exerce sobre o rebite não fica tão bom assim, sabe? O rebite não fica tão preso, mas é uma opção aí, você consegue utilizar ela também. E além dos rebites, dá para usar várias coisas também, como esse ilhós aqui que veio junto. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais específico sobre a crop, comenta aqui embaixo que eu gravo para vocês.
A gente usa a Crop Dye especialmente pelos furos dela, por ela ser muito mais fácil de fazer esses furos por onde vai passar o crochê. Eu quase não utilizo essas outras funções ali dela, nem o furo de 3 milímetros também eu quase não utilizo. Mas eu sei que a Crop Dye ela tem um valor um pouco elevado, apesar de eu achar que compensa super porque ela é muito prática e muito macia para fazer esses furos. Mas como eu sei que muitos de vocês podem achar ela um pouco cara, eu vou deixar aqui na tela duas alternativas para vocês que eu encontrei aí na Shopee, que são alternativas legais também, que são um pouco mais em conta. Uma é bem parecida com a Crop Dye, só que tem menos funções, digamos assim, e uma outra é um alicate que ele só tem um dos furos, um furo de 5 milímetros, mas é um alicate também que você consegue começar já a fazer as peças. E o segundo vazador que eu recomendo para vocês é esse vazador aqui, é um vazador giratório. Eu gosto dele porque ele tem várias pontas aqui, né, diferentes, você consegue ir trocando, mas especialmente com esse vazador aqui, a gente faz furos onde a crop não alcança. Como eu mostrei para vocês ali, a crop tem uma distância assim que você consegue colocar dentro do material, mas é limitada, né? Se você quiser colocar um furo no meio do sintético, assim que seja de uns 20 centímetros, por exemplo, você não vai conseguir fazer esse furo com a crop. E é nisso que essa ferramenta aqui entra. Então eu uso ela para fazer esses furos no meio do material. Então com esses dois furadores a gente consegue fazer praticamente todos os tipos de acessórios. Na maioria dos acessórios a gente vai usar algum tipo de ferragem ali, como os rebites, botão de pressão, botão de imã. E para prender esse tipo de ferragem, a gente vai precisar de uma ferramenta chamada balancim. Como eu falei para vocês, algumas coisas a gente consegue prender ali na Crop Dye, só que ela fica um pouco limitada ali, né? Não é tudo que você vai conseguir prender com ela. E é nisso que vai entrar o balancim. Com ele a gente consegue prender todas as ferragens que a gente quiser. E a gente vai precisar do balancim, da própria ferramenta aqui em si. E para cada ferragem que a gente vai prender, a gente precisa de uma matriz diferente para ela, que vai aqui nessa parte de baixo. Aqui no meu ateliê, majoritariamente eu uso 3 matrizes. Uma matriz de rebite número 3, que é normalmente o tamanho de rebite que eu utilizo. Também tenho a matriz para o botão de pressão 80, que é o tamanho que eu utilizo aqui. E também tenho a matriz para o botão de imã com rebite, que é um tipo de ferragem que eu sempre utilizo nas abas, porque ela dá um acabamento bem bonito ali na peça, né? Então vocês encontram a matriz desse rebite também. E aí, conforme o tempo, né, você vai analisando aí se tem a necessidade de mais alguma matriz, de alguma ferragem diferente, caso você queira testar alguma ferragem. A cada ferragem nova você vai precisar de uma matriz diferente. E claro que se você pretende fazer acessórios que vá costura, a maioria dos acessórios que eu ensino para vocês vai algum tipo de costura ali nela, para isso você vai precisar de uma máquina de costura. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando aí sobre alguns modelos de máquina que eu indicaria para quem quer começar a fazer os acessórios, já vou deixar linkado aqui nos cards para vocês. E essa daqui é a máquina que eu tenho agora. No Brasil eu tinha uma máquina de costura industrial, mas aqui no Canadá, como eu tô com um espaço um pouco mais limitado, né, um pouco menor, eu resolvi pegar uma máquina doméstica mesmo. E essa daqui é uma máquina feita para costuras pesadas, né? Ela é uma máquina heavy duty, então ela vai ter força ali para costurar os sintéticos e costurar várias camadas que a gente vai precisar. Então, quando você estiver buscando aí por uma máquina de costura, dá uma pesquisada sobre isso, se ela é uma máquina que vai conseguir costurar ali várias camadas de jeans, né? Que é uma coisa que eu sempre falo que é interessante para vocês fazerem essa comparação, porque se a máquina tiver força para costurar várias camadas de jeans, ela vai ter força para costurar o sintético. E aí alguns detalhes sobre a máquina de costura, além dela ter que ser uma máquina forte, né? Uma coisa para ajudar a vocês costurarem na máquina de costura, principalmente sendo máquinas domésticas, é você utilizar uma agulha que seja própria para couro ou que seja numa gramatura maior. Eu recomendo no mínimo a gramatura 16 para costurar os sintéticos, tá? E aí existe essas agulhas aqui que são feitas para utilizar couro, então ela vai ajudar ainda mais a máquina a conseguir costurar tranquilo ali o sintético ou o couro, né? Tanto faz os dois. E aí outra coisa que a gente precisa também é um calcador de teflon. Normalmente nas máquinas vem um calcador de metal, né? Só que esse metal ele enrosca ali na hora que tá
costurando o sintético, por causa daquele brilho que tem em cima do sintético, né? Então a gente precisa de um calcador de teflon para ajudar a correr na máquina ali e fazer costuras bem bonitas. Em relação à costura ainda, vocês conseguem fazer os acessórios sem costura. Só que vocês têm que pensar no acabamento que vocês querem ali na peça, dependendo do sintético que você está utilizando, dependendo do tipo de acessório que você está fazendo, é ok fazer sem costura. Mas se você quer um pouco mais de acabamento, às vezes você quer fazer 2 camadas, você quer colocar um detalhe a mais na sua peça ali, vai ser necessária a costura. E caso você não queira investir numa máquina de costura agora, uma alternativa que é um pouco mais trabalhosa, né? Você tem que entender que vai ser um pouco mais demorada de fazer os acessórios, é fazer a costura manual. Existe aí no mercado umas ferramentas feitas para costura manual de couro que você consegue aplicar as mesmas técnicas para o sintético também. Não é algo que eu vou abordar nos meus cursos, o foco vai ser mesmo costurar com a máquina de costura, porque é muito mais prático e muito mais rápido também, né? Mas caso você queira arriscar e testar, é uma alternativa também. Então essas são todas as ferramentas basicamente que a gente vai precisar para fazer os acessórios. Só que como eu ensino para vocês como fazer acessórios para juntar no crochê, né, nas bolsas de crochê, a gente também vai precisar de algumas ferramentas complementares para juntar depois o acessório nesse crochê. Começando por agulhas, a gente precisa, além da agulha do crochê, obviamente, que utiliza ali para fazer o crochê, eu utilizo também essa agulha de tapeceiro aqui, nesse tamanho, eu acho que é o tamanho 14, que eu uso para fazer os acabamentos de junção, a costura de junção entre o acessório e o crochê ali. Eu sempre ensino nos cursos para vocês o tipo de acabamento que eu gosto de fazer e eu sempre faço com essa agulha aqui, ou dá para fazer também com agulha de crochê mesmo direto, né? Mas é sempre bom ter essa daqui em mão para algumas partes ali que às vezes a gente precisa dessa agulha aqui. A gente também precisa de agulha comum, né? Eu comprei esse kitzinho aqui que vem com várias agulhas e a gente usa as agulhas comuns às vezes para dar algum acabamento em alguma parte ali do crochê, alguma parte do acessório, então é importante ter. Uma outra ferramenta que a gente vai utilizar em uma parte do processo das bolsas que eu ensino para vocês é uma pistola de cola quente. Faz muito tempo que eu queria uma pistola de cola quente que fosse sem fio, porque ela é mais prática ali de usar, né? O fio não fica enroscando ali enquanto a gente está fazendo as coisas, né? E aí eu encontrei esse modelo aqui, ó, que ela é bem pequenininha, bem compacta e é sem fio. Vocês podem usar qualquer modelo aí que vocês tiverem ou que vocês quiserem comprar. Eu utilizo a pistola de cola quente para fazer o forro estruturado da maioria das bolsas aqui da Morello. Eu sempre ensino aí nos cursos como fazer esse tipo de forro. E para isso a gente precisa dessa cola quente aqui, da pistola de cola quente para fazer esse tipo de forro. Um outro item que a gente vai precisar ainda relacionado aos forros das bolsas é um rolinho para espalhar a cola, que eu também utilizo no processo de forro das bolsas. É um rolinho de espuma normal, que eu gosto dele porque deixa bem uniforme ali na hora que a gente está espalhando, que eu uso na dublagem do tecido com o estruturador que vai estruturar o crochê no final. Então é isso, essas são basicamente todas as ferramentas que eu utilizo para todo o processo do acessório, até para todos os processos da bolsa em si, né? Também a parte ali do crochê. Então com essas ferramentas eu consigo fazer praticamente tudo aqui que eu ensino para vocês, tudo que vocês veem lá no Instagram da Morello também. Como eu falei para vocês, eu tô comprando basicamente tudo, né? Até as mínimas coisas, poucas coisas que eu trouxe do Brasil, mas muitas dessas ferramentas você pode já ter aí na sua casa, né? Que você não vai precisar comprar, mais as ferramentas específicas mesmo, né? Mas me conta aqui nos comentários quais que você ainda precisa adquirir. Você achou alguma dessas aqui que eu mostrei para vocês interessante, se você já conhecia e tudo mais. E não deixe de se inscrever aqui no canal, que tem muita aula nova chegando aqui que eu vou trazer para vocês aí de acessórios diferentes, acessórios que vão complementar a carinha aí, vão dar um valor maior para suas bolsas de crochê e já fica com as ferramentas no jeito para começar a colocar em prática. Eu acho que por esse vídeo é isso então. Beijão e até mais!